Boa noite. Boa noite, professor. Olá. Boa noite. Bom, nós paramos aí na última aula, eu expliquei para vocês todos os aspectos aí do crime de roubo, não foi? Falamos aí sobre furto e falamos sobre as modalidades de roubo. Estamos finalizando aí a parte de crimes contra o patrimônio, certo? E vamos tratar hoje basicamente de três crimes, né? Quatro crimes, na verdade. Extorsão mediante sequestro, extorsão com privação de liberdade e o crime de estelionato. Beleza? Pessoal, espero que ainda a gente dê tempo de entrar também aí na parte de crimes contra a fé pública. Mas se não der tempo, a gente amanhã nós teremos aula amanhã novamente e aí a gente explica a parte de crimes contra a fé pública, certo? Ficou alguma dúvida na aula passada? Como é que tá aí? Tudo certo? Então vamos lá. Só me ajude aí a parte da numeração. Numeração aí. Eu acho que eu estou no tópico 03, né? Tópico 03, não é isso? Bom, pessoal, então 03 aí, nós vamos falar sobre o crime de extorsão. O crime de extorsão tem previsão lá no artigo 158 do Código Penal, certo? E vamos aí efetivamente destrinchar a parte de extorsão. Qual é o primeiro ponto que eu preciso compreender sobre a extorsão, professor? Primeiro, vamos entender o tipo penal. Coloca aí o verbo da extorsão, que é o verbo constranger. Constranger, ó, alguém, beleza? Mediante violência ou grave ameaça. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Bom, pessoal, eu vou explicar aqui uma pergunta que a Adriele fez, certo? Sobre os assuntos que eu vou ainda revisar. Todo mundo aqui tem ciência de que na próxima semana nós teremos aula terça, quarta, quinta e sexta, e que a aula é presencial. Por favor, me responda para não ter que explicar novamente, né? Só para ter certeza, se vocês têm ciência de que na próxima semana nós vamos ter aula terça, quarta, quinta e sexta. E que as aulas são presenciais, de 10 à meia-noite, na sede do Portal Concursos. Todo mundo tem ciência disso aqui? Sim? Bom, então nós temos aí 5 aulas mais a revisão. Eu pretendo revisar aí uma quantidade de assuntos significativa. Não posso calcular quais, não posso determinar quais especificamente, porque isso aí depende do andamento das aulas, né? Mas, por exemplo, em direito penal a gente falta praticamente dois assuntos. Direito constitucional revisamos todos. Direito administrativo nós revisamos tudo. A parte de legislação específica eu revisei o Estatuto da Criança e do Adolescente todo, na íntegra. Faltamos revisar basicamente o quê? A parte lá do CISNAD e basicamente isso, né? Questão relacionada a CISNAD. Direitos humanos, não tem o que a gente revisar.
É a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu acho que a gente revisou basicamente quase que 80, 90% do conteúdo programático, né? Vou lembrar novamente que eu não assumi compromisso com vocês de bater todo o edital, concluir todo o edital. Vocês aderiram a um projeto aqui que eram 12 encontros. Foi isso? 4 presencial e 8 online. Então, assim, a quantidade de aulas que nós já tivemos, quantidade de assuntos que nós já revisamos. Agora, quais assuntos especificamente, Adriane? Aí vai depender do andamento das aulas. Mas eu pretendo utilizar um dia da próxima semana para cada disciplina. Um dia para direito penal, um dia para administrativo, um dia para constitucional, um dia para, na verdade, penal, administrativo, e 2 dias para legislação específica, né? 2 dias para a parte do ECA e da legislação específica. Além da revisão no sábado, que nós teremos aí revisão manhã e tarde no sábado, certo? Na véspera da prova. Fechou? Pessoal, todo mundo entendeu isso aqui. Vou tentar transmitir pelo Instagram a nossa revisão. Vou tentar, certo? Então vamos botar aqui, pessoal. Ó, o crime de extorsão é o crime de constranger, certo? Alguém mediante violência ou grave ameaça, certo? Coloca uma vírgula. Com o intuito de obter, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica. Vantagem econômica. Vírgula. Fazer, vírgula, tolerar que se faça ou deixe de fazer. Esse é o tipo penal. Bom, fechou? Professor, qual é a pena do crime de extorsão? Qual é a pena? É a mesma pena do crime de roubo, de 4 a 10 anos. Fechou? Pessoal, duas observações no crime de extorsão, bem simples. Duas obs. Primeiro, nós temos a extorsão qualificada, a qualificadora ou as qualificadoras. E são as mesmas do crime de roubo, certo? Ó, a qualificadora do crime de roubo é, primeiro, se resulta lesão corporal grave, ou seja, se do constrangimento ou de agravo ameaça ou da violência resulta lesão corporal grave, e a outra qualificadora é se resulta morte. Ponto. Se resulta lesão corporal grave, pena de 7 a 18 anos de reclusão. E se resulta morte, pena de 20 a 30 anos. Bom, tem causa de aumento de pena, professor? Tem. Na extorsão, eu tenho duas hipóteses de aumento de pena. Duas hipóteses de
aumento de pena, certo? E o aumento de pena é de 1/6 até a metade. Quais são as hipóteses, professor? Se a extorsão for com emprego de arma, e letra B, se for um concurso de duas ou mais pessoas. Bom, fechamos? Um. Pessoal, observação aqui para a gente tratar, certo? E é, ó, OBS, o crime de extorsão. Na verdade, eu vou colocar OBS, não. Na verdade, eu vou colocar um tipo penal autônomo. 04. Extorsão mediante sequestro. Ponto. Ó, primeiro ponto é distinguir o verbo. Lá na extorsão é constranger. Aqui ele já começa, ó, sequestrar. Sequestrar quem, professor? Pessoa. Com o fim, sequestrar a pessoa com o fim de obter, vírgula, para si ou para outrem, qualquer vantagem. Vírgula, como condição de resgate. Fechou? Sublinhe, por favor, qualquer vantagem. Qual é a pena do crime de sequestro, professor? A pena é de 8 a 15 anos. Entendi. Ó, não tem como confundir, certo? O crime de extorsão, que é constranger alguém mediante grave ameaça ou violência com o intuito de obter vantagem econômica. No crime de sequestro, a natureza da vantagem, diz a lei, pode ser qualquer vantagem. Qual é a observação aqui? Existem qualificadoras do crime de sequestro. Qualificadoras. Essas qualificadoras, elas vão aumentar a pena de três formas. A pena ela vai de 12 a 20 anos. Primeiro grupo de qualificadoras. De 16 a 24 anos. E de 24 a 30 anos. Essas são as qualificadoras aqui do sequestro.
Qual é a questão de prova, professor? Não troque. Vamos começar pela mais simples. Ó, a qualificadora de 24 a 30 é se o sequestro resulta em morte do sequestrado. A qualificadora de 16 a 24 é se o sequestro ele resulta lesão corporal grave. Lesão corporal grave. E nós temos três qualificadoras que qualificam o crime de sequestro de 12 a 20. A primeira, se o sequestro dura mais de 24 horas. A segunda, se o sequestrado é maior de 18 anos, ou desculpe, se o sequestrado é menor de 18 anos, ou maior de 60. E se o crime é cometido por quadrilha ou bando. Bom, fechou? Pessoal, ó, preste atenção. O crime de extorsão mediante sequestro, um, ele tem uma outra questãozinha. Coloca aqui, ó, distinção. É o último ponto que pode cair na prova. Extorsão mediante sequestro, coloca assim, é diferente de extorsão qualificada pela restrição da liberdade. Beleza? Professor, qual é a diferença? Primeiro, já coloque aqui e repita, ó, a pena. A pena de sequestro, pessoal, é de 8 a 15 anos. Da extorsão mediante sequestro, 8 a 15. A pena da extorsão qualificada pela restrição da liberdade é de 6 a 12, certo? Então, veja, no crime de sequestro ou de extorsão mediante sequestro, qual é o verbo, professor? O verbo é sequestrar. Na extorsão, qual é o verbo, pessoal? Constranger. Só que nesse caso, aqui, o constrangimento é com restrição da liberdade. A questão tem que individualizar isso de forma bem clara. No sequestro, pessoal, o agente ele visa obter qual tipo de vantagem? Qualquer vantagem. Então, por exemplo, o indivíduo cessa a liberdade de uma pessoa
a fim de que outra pessoa é, possa influenciar em resultados de eleição, em qualquer tipo de vantagem que ele vá obter. Sequestro. Já na extorsão com restrição da liberdade, a vantagem precisa ser econômica, obrigatoriamente. Fechamos? Então, ó, esses dois crimes aqui, professor, costuma aparecer em prova? Às vezes ele cobra a distinção de um para outro. Fechamos? 05. Crime de estelionato. Esse daqui é recordista de questão, né? Artigo 171 do Código Penal. Artigo 171. Qual é o tipo penal, professor, do crime de estelionato? Obter, vírgula, para si ou para outrem, obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, vírgula, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Mediante Professor, aí alguém o quê? obter para si ou para outra, vantagem ilícita, vírgula, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. E de que forma a gente faz isso? Mediante artifício, vírgula, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Fechamos? Pessoal, coloca assim, ó, fraudes no estelionato. Eu tenho três tipos de fraude. O agente ele pode se utilizar de artifício, meio ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ponto.
Professor, qual é a diferença? Artifício, pessoal, é a chamada fraude material. Ou seja, o agente, ele se utiliza de um instrumento, vírgula, um objeto para enganar a vítima. Exemplo, professor. Exemplo, um falso bilhete premiado. No meio ardil, eu tenho a chamada fraude moral. Aqui, pessoal, o agente utiliza apenas de uma conversa enganosa. Hã? Exemplo, a velha ligação do banco, fraudulento, certo? E qualquer outro meio fraudulento é aquele que não se encaixa nos dois. Outro. Professor, como é que pode ser? Pessoal, uma fraude mediante um silêncio, uma omissão do agente. Nós temos aqui, certo? O estelionato. Beleza? Ó, observações para as questões de prova. Em resumo, do professor, vai ser disponibilizado esse resumo. Não, Alice, esse resumo eu estou anotando para vocês notarem. Estou criando da minha cabeça, certo? É o resumo para que você possa ter no seu material. Vê que eu estou revisando ponto a ponto. Revisando, na verdade, estou extraindo aqui da minha cabeça. Vocês construíram o resumo até agora, pessoal? E aí, certo? Aquele resumo do Estatuto da Criança e do Adolescente e esse daqui. Então, qual é a questão de prova? Ó, estelionato privilegiado. Fechou? Ô, professor, o que é o estelionato privilegiado? O estelionato privilegiado, pessoal, o juiz ele pode, ó, o juiz ele pode, dois pontos. Primeiro, substituir pena de reclusão por detenção. Ele pode fazer isso. Professor, como assim? O crime de estelionato, pessoal, só para pontuar aqui, ó, ele tem pena de 1 a 5 anos de reclusão. Então, no estelionato previdenciário, o juiz pode, privilegiado, o juiz pode fazer isso daqui. Ou, segundo, o juiz pode diminuir de 1/3
a 2 terços a pena. Ou somente aplicar multa. Ponto. Como é que isso pode ocorrer, professor? Se ficar, se ficarem preenchidos dois requisitos. É a mesma regrinha do furto. Se o criminoso ele for primário e segundo, se o prejuízo for de pequeno valor. Bom, nesses dois casos, direito subjetivo do investigado ou do processado de ter essa substituição. Beleza? Qual é a outra questãozinha de prova, professor? Ó, esse é uma novidade, viu? É o estelionato por fraude eletrônica. Tem o furto qualificado por fraude eletrônica e tem o estelionato. Qual é a diferença, professor? Nesse caso aqui, eu já aumento a pena, que vai de 4 anos a 8 anos de reclusão. Quando é que isso ocorre, professor? Simples. Se a fraude, se a fraude é cometida com informações, se a fraude é cometida com informações fornecidas pela vítima ou terceiros, pela vítima ou terceiros. Coloca uma vírgula. Induzindo em erro por meio de dois pontos. Redes sociais. Dois. Contato telefônico. Três. Correio eletrônico fraudulento. Ou qualquer outro meio análogo. Ou qualquer outro meio análogo. Beleza? Coloca um asterisco, pessoal. Ó, pena aumentada
de 1/3 a 2/3, vírgula. Ou melhor dizendo, coloca um asterisco. Considerando a relevância do resultado, segunda setinha, se o crime é praticado, se o crime é praticado utilizando o servidor mantido fora do território nacional. Utilizando o servidor mantido fora do território nacional. Ponto. Fechamos? Tem mais questão de prova, professor? Tem. Qual é a questão de prova? Estelionato previdenciário. Estelionato previdenciário. Nesse caso, pessoal, a pena é aumentada de 1/3. Coloca a segunda setinha. Crime cometido em detrimento. Crime cometido em detrimento. Dois pontos. Entidade de direito público ou Instituto de Economia Popular ou assistência social. Ou assistência social. Beleza? Mais uma questão de prova. Estelionato contra vulneráveis. Estelionato contra vulneráveis. Nesse caso aqui, pessoal, pena aumentada de 1/3 ao dobro. Crime cometido contra quem, pessoal? Crime cometido. Dois pontos. Idoso ou vulnerável. Professor,
E quem é vulnerável nesse caso aqui? O artigo 217 do Código Penal explica quem é vulnerável. Vulnerável aqui, pessoal, é letra A, menor de 14 anos. Letra B, ó, a pessoa que por deficiência mental, por qualquer motivo, você vai colocar, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Bom, esse cara aqui é vulnerável. Beleza? Al? Fechamos. E para fechar aqui o crime de estelionato, a última questão de prova é a ação penal. Pessoal, cuidado. Ó, a ação penal no crime de estelionato, regra, ela é pública, condicionada à representação. Regra. Professor, essa regra tem exceção? Tem. E qual é a exceção? Será pública e condicionada. Em quatro circunstâncias. Quatro. Se o crime é praticado contra a administração direta ou indireta. Se o crime é praticado contra criança ou adolescente. Pessoa com deficiência mental. Maior de 70 anos ou incapaz. Bom, nesse caso aqui, eu tenho ação pública incondicionada. Fechamos? Professor, Mano, dá para subir só um pouco aí, essa parte aí. simples. Ó, na ação do crime, no crime de estelionato, regra, ação pública condicionada à representação. Fechou? A Certo. exceção, a ação será pública e incondicionada nessas quatro hipóteses aqui, ó. Quando o crime for praticado contra a administração direta ou indireta, for praticado contra criança, pessoa com deficiência mental maior de 70 anos de idade
ou incapaz. Tá, valeu, Beleza? beleza. Qual é o último crime que a gente vai tratar aqui, professor? Zero Professor, ponto. Mano, essa parte aí que tem do estelionato privilegiado, né, que o juiz pode, preenchendo os requisitos, esse poder é poder dever ou é uma faculdade? dever. Dever, Glícia. Pode notar aí, ó. Poder Preenchendo dever, os né? requisitos é direito subjetivo. O que é que o juiz pode fazer? Ele vai analisar o caso concreto e vai aplicar uma dessas três medidas. Ou ele substitui pena de reclusão por detenção, ou ele vai diminuir de 1 a 2 terços, ou ele vai somente aplicar a pena de multa. A discricionariedade do juiz está na opção que ele vai aplicar. Óbvio que ele precisa o quê? Fundamentar. Mas se o criminoso ele for primário e o prejuízo for de pequeno valor, professor, o que é o prejuízo de pequeno valor? Até um salário mínimo. É direito do acusado ter esse benefício. Beleza? Beleza, obrigado. Fechou? Fechou. Pessoal, até aqui tranquilo? De boa? Ó, eu vou fazer o resumo do último crime. Do último crime. É zero quanto? Zero, 6, professor. 06. 06, certo? Que é o crime de receptação. Fechou? Que é o artigo 180 do Código Penal. Pessoal, o crime de receptação, ele tem alguns verbos. Na verdade, são 5 verbos. Vou colocar aqui um abaixo do outro, ó. O crime de receptação é adquirir, beleza? Receber, adquirir, receber, certo? Transportar, conduzir ou ocultar. Professor, adquirir, receber, conduzir ou ocultar, certo? Aí a lei diz assim, ó, em proveito próprio ou alheio. O que, professor? Coisa que sabe ser produto de crime. Só isso, professor? Não. Ou influir para que terceiro de boa fé adquira, vírgula, receba ou oculte. Adquira, receba ou oculte. Bom, pessoal, vou fazer algumas observações no crime de receptação, certo? Que são as observações que efetivamente aparecem em prova.
Qual é o ponto que a gente precisa tomar cuidado no crime de receptação? Primeiro, coloque aí, questão de prova. Questão de prova. Qual é a questão de prova, professor? Ó, receptação qualificada. Bom, a pena do crime de receptação, pessoal, a pena básica aqui desse crime é de 1 a 4 anos. A receptação simples, reclusão de 1 a 4 anos. Na receptação qualificada, a pena vai de 2 a 8 anos, certo? Quem é que comete receptação qualificada? Os verbos são os mesmos: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, certo? Então, mesmos verbos, mesmo verbo, beleza? Agora, tem elementares diferentes. Qual é elementar diferente, professor? Ter em depósito, vírgula, montar, remontar, vírgula, expor à venda, óbvio, né? Em proveito próprio ou alheio. No exercício de atividade comercial ou industrial. Pronto. O que, professor? Coisa que deva saber ser produto de crime. Então, a qualificadora do crime de receptação é a atividade comercial ou industrial. A pena sobe para 2 a 8 anos de prisão. Beleza? Da mesma forma que a gente tem a receptação qualificada, cuidado, questão de prova, cuidado para não confundir, pessoal, com a receptação culposa, certo? Essas são as duas questões de prova. Qual é a diferença, pessoal? Veja a diminuição da pena, ó. Na receptação culposa, primeiro, não é reclusão, é detenção. E a detenção é de 1 mês a 1 ano. É crime de menor potencial ofensivo, certo? Ó, ou multa, ou multa, ou ainda ambos, pode receber o mesmo, certo? Quando é que ocorre a receptação culposa? Qual é a elementar da receptação culposa? É adquirir coisa
adquirir coisa que, vírgula, por natureza ou pela desproporção do valor e preço, pela desproporção do valor e preço, ou condição de quem oferece, ou condição de quem oferece, vírgula, presume-se obtida por meio criminoso. Obtida por meio criminoso. Beleza? Nesse caso aqui, pessoal, o valor da coisa e as circunstâncias é que vão influenciar na aplicação da receptação culposa. Professor, qual é então a diferença dessa daqui? Pessoal, aqui é dolo. Aqui o agente ele tem a intenção direta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou optar em proveito próprio aí, coisa que tem origem criminosa. Fechamos? Tranquilo aqui? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Dívidas? Ó, esse resumo aqui, vou mostrar para vocês. Esse resumo aqui que eu fiz com vocês é o resumo que eu faço no meu estudo. Professor, tem outros crimes contra o patrimônio? Tem. Mas o que eu estou pegando na mão de vocês e dizendo o seguinte, ó, as questões da prova sobre crimes contra o patrimônio são essas questões aí, esse resumo que eu acabei de fazer com vocês, certo? Eu acredito que deu 2 ou 3 páginas. Deu mais? Deu quantas páginas aí? Deu quantas páginas? E aí? Deram quantas páginas? 3. Show de bola. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Basicamente, ó, coloquei aqui as questões de certo e errado. Veja, eu vou ler com vocês as questões. Não disponibilizei para vocês porque a gente vai analisar e ler juntos para revisar, fixar, né, impreterivelmente o que a gente estudou, certo? E aí nós vamos para o gabarito. Coloquei certo e errado apenas para fixar a ideia de cada um dos conceitos e cada um dos tipos penais que vocês criaram, certo? Então, eu quero que vocês, a partir do momento que eu faça a leitura aqui da questão, interajam no chat, respondendo aí certo ou errado. Essa resolução, repito, é para fixar o conteúdo que vocês acabaram de resumir aí, no material de vocês. Amanhã nós vamos resumir, sintetizar crimes contra a fé pública. E eu também vou selecionar aí uma bateria de questões certo ou errado para a gente fixar. Dessa forma, a gente finaliza a revisão de direito penal, faltando apenas um tópico, que seriam os crimes contra o patrimônio, ou os crimes contra a administração pública, que nós vamos revisar na semana final. Certo? Então, ó, vamos ficar comigo. Eu vou ler. Já que é questão certo e errado, sempre tem uma historinha a contar.
né? E aí é bom porque a gente vai revisar. Consegue visualizar aí, pessoal? Vou aumentar mais o zoom. Como é que tá? Tá bom? Coloca mais 10 centavos aí, professor. Oi? Coloca mais 10 centavos aí de zoom. E aí? Tá bom. Melhorou agora? Uhum. 140, Eduardo, por cento. Vamos lá. Ó, crimes contra o patrimônio. Ele diz aqui, a respeito dos crimes contra a administração, tal, 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 e outros itens, né? Questão aqui, a pergunta é essa daqui, pessoal. Ó, ele afirma aqui, é prescindível para a consumação do crime de furto a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído, bastando a posse de fato da res furtiva. E aí, essa questão aqui, pessoal, a gente marca certo ou errado? A questão de número um, na verdade, o primeiro item está certo ou errado. Ele está afirmando que é prescindível para a consumação do crime de furto a posse mansa e pacífica. Revisem comigo. O crime de furto, pessoal, está aqui no artigo 155 do Código Penal. Vou dizendo e vocês vão notando aí ou vão revisando no material de vocês, certo? Foi que nós estudamos. Que o crime de furto consiste em quê? Subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Professor, o que é coisa? Qualquer objeto de valor, qualquer objeto ou qualquer bem fungível e infungível de valor. Inclusive equipara-se a coisa à energia elétrica, certo? Alheia porque pertence a outra pessoa, imóvel porque você pode transportar. A pena do crime de furto, pessoal, é de 1 a 4 anos de reclusão. Agora, ele está perguntando aqui o seguinte: quando que há a consumação do crime de furto? Quando que existe a consumação? O indivíduo precisa ter para si, de forma pacífica, mansa, desvigiada, a coisa. E aí? Respondam. Essa questão aqui, pessoal, está certa ou errada? Bora. Puta que pariu. Certo ou errada? Ó, prescindível é sinônimo de quê? Prescindível é sinônimo de quê? Dispensável. Então, o que é que ele está perguntando aqui? É dispensável para a consumação do crime de furto a posse mansa e pacífica? Você tem aí no seu material que eu falei que para a consumação do crime de furto adota-se a teoria da amóscio. Lembra? Basta apenas o quê? A inversão da posse. Se o indivíduo se inverte a posse, o objeto, subtrair a carteira, imediatamente a pessoa visualizou. Não tem uma posse ali, mansa, pacífica. E aí empreende fuga. O crime de furto, nesse caso, foi tentado ou consumado? Consumado. Consumado. Fechou? Então, essa questão aqui, ela está o quê, professor? Ela está certíssima. Ela está certa. Beleza? Tranquilo? Olha a importância de você escrever o seu resumo. Por que que vocês ficaram calados e não responderam? Pessoal, nós estamos revisando agora. Não adianta nada você ter um PDF do tamanho. O resumo que vocês criaram aí é com certeza um resumo que vocês vão utilizar, inclusive, para outros concursos. Então vamos para a segunda questão. Olha o que o Sérgio está dizendo aqui. Suponha que Romualdo, olha o que ele está dizendo, pessoal. O que é que muda
Hum, em uma questão de múltipla escolha? Só as alternativas, certo? Ó, suponha que Romualdo, réu primário, seja condenado pela prática de furto de pequeno valor, mediante fraude, cometido por meio de dispositivo informático não conectado à internet. Nessa situação, é cabível a substituição da pena de reclusão pela de detenção, em razão da primariedade do réu. E aí? Essa é a questão. É para a gente julgar certo ou errado. Só vou explicar se vocês responderem para mim, mesmo chutando. Certo ou errado? Errado, 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 certo, certo, certo. Ó, pessoal, veja agora. Olhe para o material de vocês aí, certo? Só vai me ouvindo e olhando para o material de vocês aí. Eu expliquei para vocês que existem modalidades de furto, perfeito? A primeira espécie, artigo 155, cabeça. O furto simples. Qual é a pena do crime de furto simples? 1 a 5 anos. Fechou? A segunda espécie de furto é o furto circunstanciado. É o furto com causa de aumento de pena, de um terço à metade. Certo? Qual é a única hipótese em que o furto é circunstanciado? É com causa de aumento de pena. Só aumenta de fração. Qual é a única hipótese? Expliquei para vocês. Só tem uma hipótese de furto circunstanciado. Qual é ela? Furto praticado durante o repouso noturno. Não está aí? Qual é a fração de pena que aumenta? Ele não pergunta a pena, mas a gente reforçar. Furto praticado durante o repouso noturno. Um terço. Show de bola. Nós temos as hipóteses de furto qualificado. Beleza? Qualificadora do crime de furto, que vai de 2 a 10 anos. Beleza? Qualificadora do crime de furto, que vai de 4 a 10 anos. Beleza? E nós temos a qualificadora do crime de furto, que vai de 2 a 5 anos. Infelizmente, a gente tem que se atentar à pena. Mas o examinador, ele geralmente gosta de trocar, de gerar confusão. Quando que o furto é qualificado, professor, e a pena vai de 2 a 4 anos? Tem lá, são 5 hipóteses. Mediante concurso de pessoas, né? Mediante rompimento, mediante escalada, destreza, rompimento de obstáculo, mediante abuso de confiança. Então, essas são as hipóteses que qualificam o furto. Pessoal, e tem uma parada que é massa, que cai no monte de prova, que é o furto privilegiado. Lembram lá o que é o furto privilegiado? Quando que ocorre o furto privilegiado? Quando o agente ele é primário, beleza? E a coisa furtada é de pequeno valor. O que é que acontece nessas condições? O juiz pode suspender reclusão por detenção, pode diminuir a pena de 1 a 2 terços, ou pode apenas aplicar a pena de multa. Lembram? E aí, essa questão foi aprofundada porque ele jogou com a ideia que eu expliquei para vocês, ó, da figura do furto qualificado privilegiado, o FQP. O que é que significa isso, professor? É possível aplicar o privilégio ao furto qualificado ou não? Então, o juiz pode diminuir a pena também nas hipóteses de furto qualificado? Eu disse para vocês que o STF entende que sim. Agora, que a qualificadora ela tem que ser de ordem objetiva. Pessoal,
Isso é questão de prova. Se foi praticado mediante fraude, é uma qualificadora subjetiva. Portanto, não pode, nesse caso, o juiz aplicar a diminuição da pena. Só por uma única questão, que a qualificadora aqui não é de ordem objetiva, é de ordem subjetiva. Fechou? Lembram? Beleza? Olha a outra questãozinha, pessoal. Olha a outra questãozinha. Considere que um cidadão penalmente imputável ao longo de vários meses tenha desviado energia elétrica por meio de uma ligação clandestina. Tá vendo? Em prejuízo à concessionária. Pessoal, nessa situação, o agente praticou crime de furto simples em razão da equiparação da energia elétrica à coisa alheia móvel. E aí? Essa afirmativa ela está certa ou errada? Certa ou errada? Pessoal, tem que revisar. Preste atenção. Ó, eu expliquei para vocês uma diferença que cai sempre em prova. Qual é a diferença do crime de furto mediante fraude para estelionato? Lembra que eu expliquei isso? No furto mediante fraude, o agente ele diminui a vigilância, ele aplica uma fraude para subtrair a coisa. Beleza? No furto mediante fraude, não é necessário que a vítima entregue a coisa. Na verdade, a vítima não entrega, não cede. No estelionato, não. No estelionato, a fraude é obtida ou é aplicada para o agente obter uma vantagem ilícita. Então, no estelionato, pressupõe que a vítima entregue, ceda a vantagem indevida. Diferença que eu nunca vou esquecer e vai ficar claro. Ó, se a questão está dizendo que o agente, ele fez o quê, professor? Desviou energia elétrica. De que forma? Com base em uma ligação clandestina. Então, você já matou aqui que ele está subtraindo. Beleza? É crime de furto. Mas por que que a questão aqui está errada, pessoal? Porque lembre, nesse caso aqui, o furto não é simples. O furto é qualificado. Por que que é qualificado, professor? Está no material de vocês aí. Ele está aplicando um meio fraudulento para subtrair a coisa. Beleza? Tranquilo? Olha essa próxima questão aqui, pessoal. Configura furto mediante fraude. Veja, a ação do agente que se passa por mecânico para ludibriar a vítima e após receber o carro, dele se apropria. Essa questão aqui está certa ou errada? Configura furto mediante fraude. Ó, tá vendo que a diferença é clássica? Nesse caso aqui, pessoal, lembre, a vítima
entregou o bem, cedeu o bem. Professor, mas cedeu mediante uma fraude. Beleza. Nesse caso, se tem fraude e a vítima cedeu, o crime não é furto. Qual é o crime, professor? Artigo 171 do Código Penal. Bom, fechamos? Ficou claro? Olha a próxima questão. Suponha que o indivíduo, fingindo trabalhar como manobrista em um salão de beleza famoso, receba, pessoal, veja, ele recebeu o veículo de um cliente a fim de estacioná-lo. Em seguida, saia com o carro para dar apenas uma voltinha, restituindo espontaneamente, horas depois, a sua proprietária. Sem qualquer dano ou prejuízo, viu? Olha a pergunta. Nessa situação hipotética, o fato é atípico? Isso está verdadeiro ou falso? O fato é atípico? Pessoal, isso daqui é um exemplo do que eu expliquei para vocês, chamado de furto de uso, em que o agente não responde criminalmente. Beleza? Fechou? Olha a próxima. Antônio Carlos e Pedro, previamente ajustados, subtraíram diversos pertences a um estabelecimento comercial, de um estabelecimento comercial. Após deixar o local, foram encontrados pela polícia, ainda na posse dos bens. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. Ainda que se trate de furto qualificado, mediante concurso de pessoas, se os bens subtraídos forem de pequeno valor e os agentes forem primários, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la ou aplicar somente a pena de multa. Professor, isso está certo? Está certo. Por que está certo? Porque nesse caso é qualificadora de ordem objetiva. E aí admite a aplicação do furto privilegiado. João, com a intenção de subtrair um veículo, rendeu o motorista com emprego de arma de fogo. Antes mesmo de ingressar no interior do veículo, o agente criminoso, o agente criminoso foi surpreendido pela polícia e, na tentativa de fuga, invadiu casa alheia, vindo agredir um dos moradores. Tranquilo. A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue com base no Código Penal. Pessoal, lembre, roubo com arma de fogo, certo? Roubo com arma de fogo sempre será um roubo circunstanciado. Aumenta a pena. Só que, se a arma de fogo for de uso restrito ou proibido, a pena será o dobro do crime básico, do crime simples. O que é que eu vou confundir na minha prova? Ó, o que é que eu não vou confundir? As qualificadoras do crime de roubo, que são duas. Se da violência resulta lesão corporal grave, ou se da violência, e somente da violência, resulta morte. Aí eu tenho a figura do crime de latrocínio, que é um roubo com resultado morte. Professor, e é um roubo seguido de morte? Não.
Porque se for um roubo seguido de morte, eu vou ter dois crimes: o crime de roubo e o crime de homicídio. No latrocínio, o resultado da subtração é a morte. E eu ainda expliquei para vocês, pessoal, que tem uma súmula do STF, que é a súmula 711, que trata de um tema que o examinador adora abordar. Qual é esse tema? Consumação do crime de latrocínio, né? Fiz uma tabelinha com vocês aí, não fiz? Para simplificar, o latrocínio ele só vai ser consumado quando houver morte consumada. Não importa. Se a morte não for consumada, sempre latrocínio tentado. Bom, então, nesse caso aqui, a questão está certa. Certa. Quem recebe para si no exercício de atividade comercial ou industrial coisa que deva saber ser produto de crime, pratica o delito de receptação simples. Expliquei para vocês há pouco. Se é no exercício de atividade comercial ou industrial, receptação qualificada. Ponto. Beleza? Ó, pessoal, aqui, né, ele trocou as bolas completamente. Ele está dizendo que em 8/11/2021, Almir, visando conseguir dinheiro para comprar carnes e bebidas para a comemoração do seu aniversário, utilizou-se de arma para restringir a liberdade da empresária Emília, colocando-a em cativeiro. Em seguida, entrou em contato com a família da vítima, exigindo pagamento de quantia. Se ele está exigindo pagamento de quantia, nós não temos o crime de roubo com restrição de liberdade. Temos o crime de extorsão mediante sequestro. Questão errada. E o último, na verdade, uma das causas de aumento de pena do estelionato é justamente aquele praticado em detrimento do Instituto Nacional da Seguridade Social. Ponto. O gabarito está correto. Fechou? Beleza? Ó, revisão amanhã, de manhã, desse nosso conteúdo de crimes contra o patrimônio. Amanhã eu vou fazer um outro resumo dos crimes contra a fé pública, levando em consideração o que nós já estudamos sobre direito penal, lá relacionado à parte inicial, né? Imputabilidade penal, concurso de pessoas. Com essa revisão agora, finalizando amanhã, certamente matamos 4 das 5 questões. Beleza? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Professor? Professor, Manda. ó, Não, não, pode falar. não, a aula é amanhã pela manhã, é? Eu não entendi direito. Não. À noite. À noite. Estou Ou dizendo à para noite. à Ah, noite. entendi. À noite. Professor, vai passar algum material de questões aí? Quando Oi? vai passar algum material de questões quando terminar a revisão? Amanhã. Não, Tá amanhã nós bom. vamos revisar dessa forma. Amanhã eu vou fazer a revisão e vou responder questões com vocês dessa forma, certo ou errado. Aqui Certo. é apenas para revisar, pessoal. Dúvidas? Só existem duas de ordem subjetiva, Bruno, que são as qualificadoras mediante fraude, com aplicação de fraude. Se houver aplicação de fraude, qualificadoras subjetivas. O restante das qualificadoras do furto
são qualificadoras de ordem objetiva. Beleza? Furto mediante fraude, seja no dispositivo eletrônico, ou seja, com abuso de confiança, é qualificadora de ordem subjetiva. As demais, objetiva. Com emprego de escalada, destreza, rompimento de obstáculo, concurso de pessoas, são qualificadoras objetivas. Fechamos? Dúvidas? Vou abrir, William, no o Instagram. Vou colocar o celular lá no Instagram. Vocês me lembrem no, eu colocar o Instagram no celular, eu colocar lá para rolar no Instagram e nós vamos ter aula pelo Instagram. Eu vou colocar no Instagram. Certo? Então, pessoal, finalizamos aqui. Domingo não, Alice. Esse final de semana nós não teremos aula. Esse final de semana eu já tinha uma viagem marcada. Nós só voltaremos às nossas aulas na terça-feira. E aí vamos engrenar de terça até sábado. Certo? Então, pessoal, boa noite, bom descanso e até amanhã.